Você já parou para imaginar o que seria estar completamente sozinho no mundo? Sem uma família que se importasse, sem um teto que pudesse chamar de seu, sem ninguém que reconhecesse sua existência. Acordar cada manhã sem saber se conseguirá comer algo, caminhando pelas mesmas estradas vazias, dia após dia, se perguntando por quê. Agora, pense em receber uma notícia que muda tudo. Descobrir que você é herdeiro de uma fortuna gigantesca. Que cada noite fria que você dormiu sozinho, cada rejeição que enfrentou, cada momento de desespero, tinha uma razão profunda. Que seus pais, aqueles que o abandonaram quando você era apenas uma criança indefesa, não fizeram isso por crueldade. Eles fizeram o sacrifício mais devastador e heróico de suas vidas. Eles abriram mão de você para protegê-lo de algo muito mais sombrio do que qualquer um poderia imaginar. De uma verdade que destruiria tudo. Esta é a história de Eli. Um homem que viveu à margem da sociedade, um fantasma que o mundo ignorava, mas cuja existência estava prestes a explodir em 1 milhão de segredos enterrados. Quando essa verdade viesse à tona, não apenas sua vida mudaria. O mundo ao seu redor também não seria mais o mesmo. Se você quer continuar esta história incrível até o final e descobrir todos os segredos que Eli está prestes a revelar, você precisa se inscrever no canal, curtir este vídeo e compartilhar com seus amigos. Só assim você terá acesso a cada reviravolta, a cada revelação bombástica que está por vir. E acredite, você vai querer estar aqui quando tudo explodir. Vamos lá? Inscreva-se, curta e compartilhe. Agora, prepare-se. A estrada é longa, inconcebivelmente longa. E quando você a percorre sozinho, sempre sozinho, durante tantos anos que perde a contagem, ela começa a parecer uma extensão de seu próprio corpo. Seus pulsos viram seus nervos. Seus quilômetros viram seu sangue circulando infinitamente. Eli havia memorizado cada mínimo detalhe daquele caminho de terra batida, como um monge memoriza orações. Cada curva abrupta, cada formação rochosa estranha, cada árvore espinhenta que crescia torta sob o sol implacável. Porque essa estrada não era apenas seu caminho, era sua casa, sua prisão, seu universo. Aos 27 anos, Eli possuía a aparência de alguém que havia vivido várias vidas comprimidas em uma única existência. Seu rosto, gravado pelas cicatrizes visíveis do tempo e da exposição ao clima brutal, parecia esculpido em madeira antiga. Sua pele tinha a cor dourada de alguém que passou tanto tempo sob o sol que praticamente se tornou parte dele. Seus olhos, porém, eram a característica mais perturbadora. Verdes, azulados, luminosos, um tom que nenhuma outra pessoa que ele havia conhecido em toda a sua vida possuía. Neles havia profundidade, inteligência e algo mais obscuro. Algo que sugeria conhecimento de sofrimentos que nenhum jovem deveria portar. Suas mãos contavam histórias que suas palavras nunca conseguiriam transmitir. Calejadas em cada centímetro, cicatrizes brancas marcando os dedos. Linhas profundas no dorso que sugeriam décadas de trabalho duro. Essas mãos haviam reparado cerca de 1000 cercas, haviam alimentado incontáveis animais, haviam cavado em terra árida, plantado em solo sem esperança e colhido frutas de um deserto que não queria produzir nada. Sua primeira memória consciente remontava a 5 anos de idade. Não havia imagens claras antes disso, apenas sensações, calor, escuridão, confusão. Mas aos 5 anos, quando finalmente as coisas ganharam forma, Eli estava sendo deixado à margem de uma estrada de terra, sob um pôr do sol que parecia pintar o céu com sangue e fogo. Seu cavalo estava ali, um animal velho, cansado, com o pelo descolorido pelo tempo, chamado Trovão. Um nome que Eli havia inventado tempos depois,
quando o animal começou a relinchar durante as tempestades noturnas. Aquela cena final com seus pais permanecia nebulosa em sua mente, protegida por uma névoa que sua própria psique havia criado. Havia sussurros urgentes, vozes que tremiam com uma emoção que ele era muito jovem para compreender. Seu pai, ou a figura que ele acreditava ser seu pai, havia colocado as mãos em seus ombros pequenos. Havia dito algo sobre amor, sobre proteger, sobre sacrifício, mas as palavras exatas se haviam evaporado como orvalho sob o sol. O que permanecia era apenas a sensação de ser abandonado, de estar sendo deixado para trás, de não ser amado o suficiente para ficar. Nos primeiros anos de solidão total, Eli havia se permitido chorar. Noites inteiras, quando o trovão dormia e os sons da noite se tornavam mais altos, Eli se encolhia contra o peito do cavalo e deixava as lágrimas escorrerem livremente. Se perguntava o que havia feito de errado, se havia sido impaciente demais como filho, se havia causado problemas demais. Se tinha algum defeito tão profundo que nem seus próprios pais conseguiam amá-lo. Mas o deserto é um professor implacável. Ele ensina rapidamente que as lágrimas não acalmam a febre, que as perguntas, quando ficam sem resposta por meses seguidos, eventualmente se transformam em ruído de fundo que você aprende a ignorar, que ninguém virá salvar você, que a piedade é um luxo que você não pode se permitir. O deserto o endureceu, transformou um menino assustado em um ser de aço. Aos 12 anos, Eli havia trabalhado em sua primeira fazenda. O proprietário, um homem severo chamado Garrett, não fez perguntas sobre a criança que havia aparecido pedindo trabalho. Ele apenas avaliou o corpo magro, os olhos determinados e colocou uma enxada nas mãos pequenas. O trabalho era punição disfarçada de emprego. Capinar durante 10 horas sob o calor de 40 graus. Carregar baldes de água de um poço profundo, limpar os currais dos animais. Não havia gentileza. Não havia reconhecimento. Apenas trabalho implacável que te deixava tão exausto que você caía adormecido durante a refeição noturna. Mas Eli descobriu algo naqueles anos primitivos que mudaria tudo. Ele descobriu que o trabalho tinha um efeito anestesiante. Quando suas mãos estavam ocupadas, sua mente parava de se questionar. Quando seu corpo estava cansado demais para pensar, ele conseguia dormir sem sonhos ruins. O trabalho se tornou sua droga, sua fuga, sua única companheira verdadeira, além de trovão. Nos anos seguintes, Eli mudou de fazenda em fazenda, deixando para trás um rastro de trabalho realizado e de questões não respondidas. Alguns fazendeiros o tratavam quase com compaixão, ofereciam refeições melhores, permitiam que dormisse dentro da casa em vez de no celeiro. Uma mulher chamada Marta havia até sugerido que ele poderia ficar permanentemente, que ela o veria como um filho. Mas Eli nunca ficava, porque ficar significava criar raízes, e criar raízes significava esperança, e esperança significava vulnerabilidade, significava a possibilidade de ser abandonado novamente. Então, ele partia, sempre antes de sentir que pertencia a algum lugar, sempre antes de deixar o coração envolver-se demais. Ao longo dos anos, Eli havia notado coisas. Pequenas inconsistências em seu próprio corpo que não conseguia explicar. Uma cicatriz estranha em seu peito, uma marca precisa, quase cirúrgica, que não correspondia a nenhum acidente que ele se lembrava. Seu braço esquerdo era notavelmente mais forte e musculoso do que o direito, como se tivesse realizado durante anos um tipo específico de movimento repetitivo. Seus reflexos eram anormalmente rápidos. Quando algo o assustava, seu corpo reagia com precisão assassina. Estes não eram traços desenvolvidos pelo trabalho rural. Estes eram traços de algo mais. De alguém treinado.
Havia também aquela cicatriz na lateral de seu pescoço, uma linha tênue e quase invisível que corria da mandíbula até o ombro. Como se alguém tivesse colocado uma lâmina afiada ali e depois tivesse muita precisão para não causar dano permanente. Eli havia encontrado esta cicatriz quando tinha 18 anos, simplesmente se tocando durante um banho em um rio. Imediatamente, algo em seu cérebro havia cintilado. Uma sequência rápida de imagens estranhas, rostos, vozes de comando, a sensação de estar correndo, mas tão rapidamente quanto vieram, as imagens desapareceram. Quando ele tentou recuperá-las, havia apenas névoa, apenas vazio. Existiam também seus olhos, aquele verde azulado raríssimo que ninguém mais possuía, uma genética tão específica, tão rara, que era quase impossível ser coincidência. Vez ou outra, quando Eli se via refletido em um espelho, aqueles olhos o observavam de volta como se pertencesse a alguém que ele não reconhecia completamente. Como se houvesse parte dele que era dele, mas outra parte que tinha raízes em algum lugar desconhecido. Nos últimos 3 anos, porém, algo começou a mudar em Eli, uma sensação crescente. Uma pressão invisível construindo-se em seu peito, como se o universo estivesse respirando em seu pescoço, sussurrando que algo maior estava prestes a acontecer. Eli não era um homem que acreditava em presságios ou em sentimentos inexplicáveis. Havia anos demais de dura realidade para manter ilusões místicas. Mas este sentimento era diferente. Era visceral, físico. Era como se pudesse quase ouvi-lo. Como se algo muito distante estivesse chamando o seu nome. 3 meses atrás, começou a se intensificar. Seus pesadelos se tornaram mais vívidos. Cenas de pessoas em ternos caros, em salas de mármore, falando sobre dinheiro em valores tão altos que eram abstratos. Rostos severos de homens e mulheres que pareciam estar o procurando. Documentos com seu nome neles. Conversas sussurradas sobre herança e obrigação e segredos que não deveriam ser revelados. Eli acordava de suor frio, o coração acelerado, sem conseguir lembrar exatamente o que havia sonhado, apenas a sensação de urgência deixada para trás. Naquela manhã específica, naquele dia que dividiria sua vida em antes e depois, Eli acordou como havia acordado milhões de vezes antes, com o som dos pássaros despertando com o amanhecer, com o corpo inteiro dolorido pela dureza da terra embaixo dele, com a fome crônica que era tão familiar que quase era reconfortante. Trovão já estava acordado, movimentando-se inquieto, como se sentisse que algo estava chegando. Eli ensaiou o cavalo com movimentos que tinha memorizado, cada cinto colocado com precisão, cada mochila presa com segurança, cada detalhe exato. E então partiu, como havia feito milhares de vezes antes. A estrada se estendia diante dele, convidativa e familiar. O sol começava a subir, transformando o céu em um espetáculo de laranja e rosa. Era um dia como qualquer outro. Não havia nada de extraordinário naquele amanhecer, nada que sinalizasse que este seria o último dia em que Eli viveria como um homem anônimo. Nada que sussurrar que antes do crepúsculo algo ocorreria que reescreveria completamente o tecido de sua existência. Que este seria o dia em que as portas do segredo finalmente começariam a se abrir. Que este seria o dia em que ele finalmente descobriria quem verdadeiramente era. Mas para que isso acontecesse, ele precisaria estar à beira do precipício. Precisaria colocar um pé no abismo. Precisaria estar quase morto antes de ser trazido de volta à luz. A estrada à sua frente estava prestes a se transformar não apenas em um caminho, mas em um ponto de inflexão. Em uma linha divisória, entre quem ele havia sido e quem ele estava destinado a ser. Ele não sabia. Trovão tampouco. Eles apenas cavalgavam, como sempre cavalgavam, rumo a um encontro que o universo havia preparado meticulosamente por 27 anos.
A fazenda de Ashton era uma das maiores naquela região. Terras que se estendiam além do horizonte visível, cercadas por cerca de madeira que havia resistido a 3 décadas de tempestades. O proprietário, um homem de 60 anos, chamado Thomas Ashton, era conhecido por sua generalidade, embora sua generosidade fosse sempre temperada com cálculo. Ele ajudava trabalhadores, mas porque sabia que um trabalhador satisfeito era produtivo. Eli havia chegado à fazenda de Ashton 3 dias antes, procurando por trabalho. Ashton, reconhecendo a qualidade do trabalho que Eli entregava, havia o contratado imediatamente para uma tarefa específica: reparar e reforçar as estruturas de contenção no curral oeste, onde os cavalos mais selvagens eram mantidos. Estes não eram animais ordinários. Eram semi-domesticados, inteligentes, com uma agressividade que requeria um tipo especial de cuidado. A maioria dos trabalhadores os evitava. Os acidentes eram frequentes, mas Eli havia se aproximado da tarefa com sua característica concentração silenciosa. Havia passado horas estudando o comportamento dos cavalos, entendendo suas padrões de movimento, aprendendo quando eles tinham medo e quando estavam furiosos. No segundo dia, enquanto estava reparando uma seção da cerca que havia sido danificada por um dos cavalos mais selvagens, um animal preto chamado Sombra, algo foi errado, muito errado. Um grupo de turistas havia sido trazido à fazenda para um passeio, uma daquelas atividades que Ashton oferecia para ganhar dinheiro extra. Um deles, um homem obeso e ruidoso que claramente havia bebido, decidiu entrar no curral para se tirar uma foto com os cavalos. Ashton tentou pará-lo, os seguranças tentaram pará-lo, mas o homem era impulsivo, arrogante e não acreditava que um cavalo se atreveria a atacá-lo. Os cavalos, porém, tinham sentimentos muito distintos sobre isso. Sombra, em particular, o viu como uma ameaça à sua hierarquia. O cavalo avançou rapidamente, seus cascos levantando-se para descer em um golpe que teria sido fatal. Naquele momento, tudo desacelerou. Não de verdade, naturalmente, mas assim pareceu para Eli. Seu corpo simplesmente se moveu. Não havia deliberação, não havia pensamento, apenas reação pura. Eli foi de um lado do curral para o outro em um burst de velocidade que surpreendeu até mesmo a si mesmo. Ele se posicionou entre o homem e Sombra, usando seu próprio corpo como escudo. Os cascos do cavalo descem reto para seu peito. O impacto foi devastador. Eli foi arremessado para trás contra a cerca de madeira que cedeu sob o peso combinado de seu corpo e a força do cavalo. Ele sentiu pelo menos 3 costelas quebrarem. Sentiu o ar ser expelido de seus pulmões com uma força que o deixou incapaz de respirar. Sentiu algo morno e úmido começar a escorrer pela boca. Sangue. Ashton gritava. Os seguranças corriam. O homem que Eli havia salvado estava em choque, incapaz de processar o que havia acontecido. Eli, deitado na sujeira, com os olhos piscando pela dor, viu apenas o céu. Aquele céu azul imenso que havia visto todos os dias de sua vida. E pensou, assim é como termina. Mas não terminou, não naquele dia. O hospital estava a apenas 20 minutos de carro da fazenda, e Ashton tinha muito dinheiro para mover burocracia rapidamente. Eli acordou 3 dias depois, em uma cama branca com tubos saindo de seu braço. Seu peito inteiro estava enfaixado. Respirar doía. Mover-se doía. Pensar doía. Uma enfermeira estava ao seu lado quando acordou. Ela sorriu de forma reconfortante e disse que tinha um visitante esperando há horas. Um visitante que havia insistido em permanecer no hospital desde que Eli havia chegado. Um visitante que tinha algo muito importante para discutir. O homem que entrou na sala alguns minutos depois não se parecia com ninguém que Eli conhecia. Era alto, elegante,
com um terno que provavelmente custava mais do que Eli havia ganhado em toda a sua vida de trabalho. Seu cabelo era grisalho, penteado com precisão. Seus olhos eram inteligentes, calculadores. Ele se movia como alguém acostumado a obter o que queria e a fazer pessoas obedecerem seus desejos. Eli, o homem disse, e a simples pronúncia correta de seu nome, do nome que Eli havia inventado para si mesmo, foi suficiente para congelá-lo. Meu nome é David Richardson, sou advogado e tenho uma história muito importante para contar sobre você. Eli tentou falar, mas sua garganta era pura dor. Richardson ergueu a mão, pedindo silêncio. Você não precisa responder, precisa apenas ouvir. O que vou dizer mudará tudo. Minha sugestão é que você coloque suas emoções de lado por agora e permite que as palavras simplesmente entrem. Tudo ficará claro em breve. Richardson puxou uma cadeira e se sentou. Ele cruzou as pernas com calma. Então começou. Há 22 anos, uma mulher chamada Helena Whitmore desceu de um trem em uma pequena cidade do oeste. Ela era bonita, inteligente e desesperada. Ela tinha um filho, você, que tinha apenas 5 anos. Ela ia para um lugar seguro. Havia pessoas procurando por ela, pessoas perigosas, pessoas que queriam seu filho para fins que nunca deveríamos permitir ser ditos em voz alta. Ela fez a única coisa que mãe poderia fazer. Ela deixou você com alguém que poderia mantê-lo seguro, alguém que tinha recursos para desaparecer com você completamente. E então ela desapareceu para sempre. Ele sentia seu coração acelerado. Isso não fazia sentido. Isso não era possível. Sua mãe, Richardson continuou, era herdeira de uma das maiores fortunas desta nação. Seu pai foi homem de negócios. Homem muito poderoso, homem que acumulou riqueza através de métodos não inteiramente legítimos. Quando Helena descobriu em que tipo de negócios ele estava envolvido, ela ficou horrorizada. Ela tentou deixá-lo, mas ele não era homem que permitia que as pessoas o deixassem. Então, para protegê-lo, ela o abandonou. Ela morreu em um acidente de carro 3 anos após deixá-lo. Suicídio? Acidente? Ninguém sabe exatamente. O que sabemos é que seus pais confiaram sua criação a uma pessoa que desapareceu completamente do radar. Você estava seguro, esquecido, fora do alcance de pessoas que teriam usado você como moeda de barganha, como alavanca, como poder. Eli conseguiu sussurrar uma pergunta. Por quê? Por quê, meu jovem? Richardson respondeu com um sorriso leve. Sua mãe, antes de morrer, estabeleceu um fundo. Um fundo que cresceu. Investimentos bem feitos. Propriedades que se valorizaram. Ações que se multiplicaram. Durante 22 anos, esse fundo ficou esperando o dia em que a verdade pudesse ser contada, o dia em que você fizesse 25 anos de idade. Richardson se inclinou para a frente. Eli, você é o herdeiro de 192 milhões de dólares. Você sempre foi. Você apenas não sabia disso. A sala começou a girar. O monitores de seus batidas cardíacas acelerou, disparando o alerta para a enfermeira. Richardson levantou-se calmamente, como se tudo estivesse indo segundo seu plano. Eu deixarei você processar isso, disse. Mas precisaremos conversar mais. Quando recuperar a força, você virá comigo. Porque, infelizmente, há complicações. Há pessoas que gostariam de impedir você de reclamar essa herança. Há figuras sombrias que gostariam que você nunca soubesse que essa riqueza existia. Porque, você vê, sua herança não é apenas dinheiro, é poder. E poder, em certas mãos, pode ser muito perigoso. Richardson caminhou até a porta, depois se virou uma última vez. Durma bem, Eli. Quando acordar, sua vida anterior terá terminado. Bem-vindo ao seu verdadeiro destino. E então ele saiu.
deixando Eli sozinho em uma cama de hospital, em um corpo ferido, com uma verdade que o destruiria completamente. Levou 2 semanas para Eli se recuperar o suficiente para sair do hospital. As dores ainda eram agudas. Respirar profundamente ainda era um exercício em suportar sofrimento. Mas ele se moveu, porque Richardson havia deixado uma mensagem. O tempo é essencial. As forças que se movem contra você não dormem. Richardson havia alugado um apartamento em uma cidade próxima. Não era luxuoso. Richardson tinha inteligência demais para aquilo, mas era confortável. Tinha uma sala de reuniões, tinha documentos espalhados sobre mesas, tinha uma biblioteca que continha a história de sua própria vida. Lá durante dias, Eli estudou. Aprendeu sobre Helena Whitmore, sua mãe, sobre como ela havia crescido em privilégio, mas tinha mantido o coração intacto, sobre como havia se apaixonado pelo homem errado, sobre como havia tentado mudar um sistema corrupto de dentro e havia falhado, sobre como havia feito o único ato de verdadeira coragem que poderia ter realizado: abandonar tudo, incluindo seu próprio filho, para mantê-lo vivo e seguro. Aprendeu sobre seu pai, Marcus Whitmore, um homem que havia iniciado com uma pequena empresa de construção e a transformou em uma corporação que se estendia por múltiplos estados. Uma corporação que, descobriu Eli, havia sido envolvida em negócios muito sombrios. Contratações de pessoas por salários ínfimos, negligência de segurança, corrupção de funcionários públicos para contornar regulamentos ambientais, envolvimento em tráfico, o tipo de tráfico que fazia você não querer saber detalhes. Marcus Whitmore havia morrido 5 anos atrás, oficialmente um ataque cardíaco. Mas havia suspeitas, havia sussurros de que ele havia sido envenenado, de que havia entrado em conflito com seus sócios, de que havia se tornado um problema que precisava ser eliminado. Você vê o quadro agora, Richardson explicou durante uma de suas sessões de informação. Sua mãe não apenas fugiu de um homem, ela fugiu de uma rede. Uma teia de indivíduos muito bem conectados, muito bem financiados, muito bem posicionados para fazer pessoas desaparecerem. Sua mãe morreu porque sabia muito. Seu pai morreu porque se tornou um risco. E você, Richardson, pausou. Você é o símbolo de tudo aquilo. Você é o filho do poder e da rebeldia. Há pessoas que querem controlá-lo. Há pessoas que querem silenciá-lo. Há pessoas que veriam você morto, porque sua morte fecharia o último capítulo de um livro muito embaraçoso. Uma semana depois, os problemas começaram. O primeiro foi relativamente simples. Alguém cortou o caminhão de Richardson com uma agressividade que podia ter causado um acidente fatal. Podia ter sido um acidente, mas não foi. O seguinte foi um vazamento de gás no apartamento. Podia ter sido negligência do proprietário, mas não foi. Eli via o padrão imediatamente. Alguém estava tentando mandá-lo uma mensagem. Alguém estava tentando assustá-lo. Alguém estava dizendo: nós sabemos onde você está. Nós podemos atingi-lo quando quisermos. Eles estão testando você, disse Richardson com uma calma perturbadora, vendo se você é alguém que vale a pena matar imediatamente ou se você é alguém que pode ser controlado através de ameaças. Não se preocupe, eu antecipei isso. Nós nos mudamos, hoje. Eles se mudaram para um chalé em uma montanha, isolado, seguro. Richardson havia contratado segurança. 2 homens de aparência antiga e sem emoção que pareciam estar armados, sem estar vistos a carregar qualquer coisa. Quem eles são? Perguntou Eli. Pessoas que minha organização emprega, respondeu Richardson. Pessoas leais, pessoas que não fazem perguntas, pessoas que compreensão que sua vida depende de minha segurança e da sua. Foi durante essa semana de isolamento que Eli começou a investigar a herança com mais profundidade. Richardson havia fornecido acesso a contas bancárias, documentos de propriedade, investimentos, tudo estava lá. Tudo era real. 192 milhões de dólares.
Ele poderia quase não compreender o número. Poderia não compreender o que significava. Nos últimos 22 anos, ele havia vivido com alguns dólares por semana. Havia comido refeições que custavam alguns dígitos. Havia dormido em barns e estábulos. E agora lhe diziam que o dinheiro havia estado esperando por ele o tempo todo. Mas com esse dinheiro vieram complicações. Muitas complicações. A herança não é simples, explicou Richardson durante um café da manhã silencioso. Sua mãe deixou dinheiro, mas ela também deixou propriedades, negócios, participação acionária em empresas. Algumas dessas empresas ainda estão envolvidas em atividades questionáveis. Se você reclamar a herança completamente, você se torna responsável por essas atividades. Você se torna legalmente ligado a elas. Então o quê? Perguntou Eli. Você tem opções, disse Richardson. Você pode rejeitar a herança completamente, voltar à sua vida anterior, esquecer tudo isto. Você seria deixado em paz, provavelmente. Ou você pode aceitar a herança. Mas aceitar significa entrar em um mundo que provavelmente o destruirá. Significa fazer inimigos. Significa estar sempre olhando por cima do ombro. Significa nunca confiar em ninguém completamente novamente. Eli olhou pela janela do chalé. As montanhas se estendiam além do horizonte, belíssimas, indiferentes. Ele pensou sobre Trovão, sobre a liberdade que havia conhecido, sobre a simplicidade dessa existência, mas ele também pensou sobre sua mãe, sobre como ela havia sacrificado tudo para protegê-lo, sobre como, se ele rejeitasse a herança agora, teria desperdiçado aquele sacrifício. Quais são os próximos passos? Perguntou. Richardson sorriu, um sorriso que tinha uma qualidade predatória a ele. Os próximos passos, disse, é você conhecer a rede, conhecer os homens e mulheres que construíram essa fortuna, conhecer aqueles que querem controlá-la. E depois, você aprenderá a lutar. Durante as semanas seguintes, Eli aprendeu coisas que desejava nunca ter aprendido. Aprendeu que havia um homem chamado Vincent Cromwell, que havia sido o braço direito de seu pai. Que Cromwell havia derrubado muitos adversários em seu caminho. Que Cromwell era agora presidente de 3 das maiores empresas que sua herança incluía. Que Cromwell definitivamente não queria que Eli tivesse acesso a esses negócios. Aprendeu que havia uma mulher chamada Catherine Wells que havia sido sócio de negócios de sua mãe. Que Catherine também estava interessada na herança, que seus interesses eram mais obscuros ainda do que os de Cromwell. Que havia rumores de que Catherine estava envolvida em atividades que deixariam a maioria das pessoas com insônia permanente. Aprendeu que havia um conselho de administração, um grupo de 8 indivíduos que controlavam a direção dos negócios familiares. Que cada um deles tinha suas próprias agendas, que cada um deles via a chegada de Eli como uma ameaça ou uma oportunidade. Não havia neutralidade, não havia gosto, havia apenas política e cálculo. Aprendeu que havia documentos. Documentos que provavam que as atividades ilegais da corporação Whitmore haviam se estendido além do que qualquer um havia suspeitado. Documentos que, se liberados para o público, destruiriam carreiras. Documentos que destruiriam vidas. Documentos que algumas pessoas matariam para manter em segredo. Esses documentos estão bem guardados, disse Richardson. Sua mãe era inteligente. Ela deixou pistas, deixou códigos, deixou um rastro que apenas você pode seguir. Porque apenas você teria acesso a certos lugares. Apenas você teria a credibilidade de ser filho da Helena. Apenas você poderia autenticar o que está escondido. Então eu sou uma ferramenta, disse Eli. Não era uma pergunta. Você é muitas coisas, respondeu Richardson. Uma ferramenta, sim, mas também um símbolo, um representante de mudança, um catalisador. A questão é, qual desses você escolherá ser?
O chalé em que Eli vivia havia se tornado uma prisão dourada. Tinha todas as comodidades. Comida gourmet, bebidas finas, camas macias. Mas era ainda uma prisão, porque sair significava perigo, porque sua liberdade anterior, aquela liberdade simples de estar sozinho sob as estrelas com trovão, havia sido irrevogavelmente perdida. Eli passava horas na varanda do chalé, olhando para as montanhas, tentando processar o que havia se tornado sua vida. Há um mês, ele era um cowboy anônimo. Agora era uma pessoa assediada, uma peça em um jogo muito mais amplo, um possível herdeiro de um império construído sobre fundações de sofrimento. A questão que o assombrava, porém, era mais profunda. Não era apenas, devo aceitar a herança? Era, que tipo de pessoa devo me tornar? Porque aqui estava o dilema que o dilacerava por dentro. Se ele rejeitasse a herança, voltaria à vida simples. Poderia ser livre novamente. Poderia recuperar aquela paz que havia encontrado no silêncio da estrada. Poderia deixar todo esse caos para trás e viver como um homem comum. Mas ao fazer isso, estaria traindo sua mãe. Estaria desperdiçando o sacrifício dela. Estaria permitindo que Cromwell e Wells e todos os outros continuassem suas atividades obscuras sem oposição. Estaria permitindo que a corrupção florescesse porque não tinha coragem de ficar. Mas se aceitasse a herança, sabia exatamente o que significaria. Significaria entrar em um mundo de pessoas sem moralidade. Significaria fazer compromissos que o machucariam. Significaria possivelmente tornar-se uma versão corrompida de si mesmo. Significaria abraçar o mesmo tipo de poder que havia destruído sua mãe. Significaria talvez se tornar tão sombrio quanto os homens e mulheres que o cercavam. Richardson parecia divertido com seu sofrimento. Você está tendo uma crise de consciência, observou durante uma tarde. É admirável. Também é completamente fútil. Como você pode dizer isso? Perguntou Eli com fúria. Minha vida é sobre escolhas, sobre a liberdade de decidir quem quero ser. Não, respondeu Richardson calmamente enquanto bebia uísque. Sua vida nunca foi sobre escolhas. Foi sobre destino. Você nasceu em uma família específica. Você foi abandonado por razões específicas. Você foi deixado para crescer de uma forma específica. Cada detalhe foi calculado. E agora você está aqui, neste momento, enfrentando um caminho que foi preparado para você muito antes de nascer. Você não tem escolha. Você tem apenas a ilusão de escolha. E essa ilusão é o que a maioria das pessoas chama de vida. Isso é loucura, disse Eli. É verdade, respondeu Richardson. Uma noite, Eli escapou dos seguranças. Não foi difícil. Apenas uma questão de observar seus padrões, de encontrar uma brecha, de desaparecer nos pinheiros quando eles não estavam observando. Ele correu pela floresta como um animal, como um jovem novamente, livre, selvagem, fora do controle de qualquer um. Encontrou uma pequena cidade de montanha a alguns quilômetros de distância, uma cidade simples com um restaurante, um bar, uma loja geral. Ele entrou no bar e pediu uma bebida. Ninguém o reconheceu. Ninguém sabia quem ele era. Para os outros ocupantes do bar, ele era apenas outro homem. Um homem solitário. Um homem com olhos tristes. Próximo a ele, um homem mais velho bebia cerveja e lia um jornal. Eli percebeu que seu rosto estava estampado nele. Jovem herdeiro de Whitmore aparece após anos desaparecido. Você, disse o homem velho, apontando para a foto. Você é esse cara? Não, mentiu Eli. Apenas alguém que se parece. O homem velho riu. Bem, seja quem você for, você parece miserável. E estou falando por experiência. Fui um homem rico uma vez. Perdi tudo em uma aposta estúpida.
Perdi minha esposa porque ela não podia suportar a vergonha. Perdi minha razão de viver. Mas sabe o quê? Sou mais feliz agora do que jamais fui quando tinha dinheiro, porque agora não tenho para quem agradar além de mim mesmo. Eli o observou. Havia algo neste homem que o tocava. Uma verdade que não podia ser ignorada. Você ofereceria o que tem agora? Perguntou o homem velho. Pela vida que tinha antes? Eli não respondeu imediatamente. Pensou em trovão. Pensou em dormir sob as estrelas. Pensou em um tempo quando seus maiores problemas eram encontrar comida e trabalho suficiente para sobreviver. Sim, disse finalmente. Então você ainda é jovem demais para ter aprendido a maior lição da vida, disse o homem velho. Que a felicidade não está em ter mais, a felicidade está em querer menos. Eli foi capturado por Richardson 2 horas depois. Os seguranças o encontraram no bar. Não houve violência, apenas uma mão firme no cotovelo, uma caminhada de volta ao carro. Um sermão silencioso sobre a necessidade de segurança. Mas naquela noite, Eli começou a redigir uma carta. Uma carta para Richardson, uma carta explicando que queria recusar a herança, que queria sua vida anterior de volta, que queria liberdade, não riqueza. Passou horas escrevendo, deletando, escrevendo novamente, porque há uma parte dele que sabia que se enviasse essa carta, estaria traindo tudo pelo que sua mãe havia sofrido. Estava traindo cada noite que ela havia passado com medo. Cada dia que ela havia vivido na fuga, cada momento de sofrimento que havia levado a esse ponto. Eli rasgou a carta no final. Não a enviou, porque ainda havia uma outra verdade que ele não conseguia negar. Se rejeitasse a herança, Cromwell e Wells continuariam operando livremente, continuariam explorando pessoas, continuariam enriquecendo com miséria alheias. Continuariam sendo o tipo de pessoa que sua mãe havia tentado escapar. E Eli, apesar de suas dúvidas, apesar de seu medo, não era esse tipo de pessoa. Eu aceito, disse finalmente para Richardson no café da manhã seguinte. Quero conhecer o conselho, quero ver os negócios, quero entender o que é meu e o que significa. Richardson sorriu aquele sorriso predatório novamente. Excelente, disse. Eu sabia que você faria a escolha correta, porque você vê, não era realmente uma escolha, era um destino. E agora, finalmente, você está pronto para abraçá-lo. A sede corporativa da Whitmore Industries ocupava 42 andares em um dos edifícios mais altos da cidade. Vidro e aço, frieza moderna, poder materializado em arquitetura. Ele nunca havia estado em um prédio assim. Havia passado por janelas de edifícios como este centenas de vezes durante sua vida de trabalhador rural, passando rapidamente sem nunca pensar muito sobre o que existia dentro. Agora ele estava dentro, caminhando pelos corredores, sendo observado por pessoas em ternos caros, sendo guiado para uma sala de conferência no 38º andar. O conselho de administração estava reunido, 8 indivíduos, 7 homens e uma mulher. Todos os olhos se viraram para Eli quando entrou. Vincent Cromwell foi o primeiro a se levantar. Ele era um homem de 60 e poucos anos, com cabelo de aço e um rosto que parecia cinzelado em pedra. Seu terno deve ter custado mais do que um carro. Eli Whitmore, disse Cromwell, e havia algo no tom de sua voz que sugeria que ele havia ensaiado esse nome muitas vezes em sua boca. Finalmente nos reunimos. Eli não respondeu. Ele simplesmente se sentou na cadeira que havia sido deixada para ele. Você veio em um momento delicado, continuou Cromwell. O conselho está lutando com vários assuntos importantes, decisões que requerem uma votação. Decisões que afetarão não apenas nossa corporação, mas milhares de trabalhadores que dependem de nós. Eu entendo, disse Eli. Não, você não entende, disse uma voz feminina. Catherine Wells. Ela era mais jovem do que Eli esperava. Talvez 50 anos.
cabelo preto preso em um coque perfeito, olhos vermelhos como sangue. Você tem uma hora de encontros e reuniões e de repente acredita que compreende uma corporação que levou décadas para ser construída? Isso é arrogância. Talvez, respondeu Eli, mas essa corporação é minha herança, então tenho o direito de estar aqui. Você tem o direito de estar vivo, disse Wells fria. Estar aqui é uma questão separada. Richardson interveio, sua voz suave como manteiga. Eli está aqui porque ele é o herdeiro legítimo. Os documentos estão em ordem. Legalmente é incontestável. Legalmente pode ser incontestável, disse Cromwell, mas prática é uma coisa completamente diferente. Verá, Eli, essa corporação foi construída sobre relacionamentos, sobre confiança, sobre a compreensão de que todos nós aqui temos acordos uns com os outros, acordos que remontam muitos anos, acordos que sua mãe, bless her soul, tentou quebrar antes de sua morte repentina. A sala ficou silenciosa. Havia algo naquele silêncio, uma ameaça não pronunciada. O que você quer dizer? Perguntou Eli. Quero dizer, respondeu Cromwell lentamente, que sua mãe foi uma mulher ideológica, que ela tinha noções sobre o certo e o errado, que ela tentou impor essas noções a esta corporação, e que quando se recusou a cooperar, as coisas deram terrivelmente errado para ela. Estou apenas dizendo que seria uma pena se o filho fizesse os mesmos erros que sua mãe. Você está me ameaçando, disse Eli. Não, respondeu Cromwell com um sorriso que não atingiu seus olhos. Eu estou oferecendo-lhe conselhos, como um homem mais velho para um mais jovem. Como alguém que conheceu sua mãe e respeitou sua coragem, mesmo que discordasse de suas ações. Meu conselho é este: aceite as coisas como estão. Desfrute de sua riqueza. Viaje. Coleção arte. Encontre uma mulher bonita. Viva uma vida confortável. E deixe a corporação nas mãos de pessoas que sabem como gerenciá-la. Depois da reunião, Richardson levou Eli a um local secreto. Um depósito seguro em um banco que ocupava um porão blindado. Ali, em uma sala à prova de som, Richardson abriu um cofre. Dentro havia um computador, um único computador desconectado de qualquer rede. Seu pai, disse Richardson, era homem que gostava de manter registros. Registros de tudo. Registros que o mundo nunca deveria ver. Mas sua mãe, antes de sua morte, conseguiu salvar alguns desses registros. Ela os criptografou. Ela deixou as chaves para você. Richardson inseriu uma senha. O computador ganhou vida. Leia, disse Richardson. Ele leu por horas. Lia sobre negócios que eram tudo menos negócios. Operações que envolviam exploração, corrupção, suborno de autoridades. Ele leu sobre pessoas que haviam desaparecido após ameaçar expor a corporação. Ele leu sobre como Cromwell havia eliminado competidores. Como Wells havia construído uma rede de pessoas que a ajudavam a controlar informações. Ele leu a verdade completa, e a verdade era muito pior do que ele havia imaginado. E então encontrou a carta, uma carta de sua mãe, datada uma semana antes de sua morte. Meu querido Eli, se está lendo isto, significa que a verdade finalmente chegou até você. Significa que você é homem bastante crescido para compreender o que seus pais fizeram, o que deixamos para você. Quando você nasceu, eu e seu pai tivemos sonhos. Sonhos de criar uma corporação que seria um poder para o bem, mas seu pai se deixou ser corrompido. Pouco a pouco. Então, de repente, estava tão envolvido em coisas sombrias que não conseguia sair. Ou não queria sair. Nunca tive certeza. Tentei detê-lo, tentei libertá-lo do que se havia tornado. Falhei, então tentei protegê-lo.
A você, meu precioso filho. Deixei-o na esperança de que um dia, quando estivesse pronto, você pudesse fazer o que seu pai e eu não conseguimos fazer. Você poderia limpar o mal que criamos. Não estou pedindo que você sacrifique sua vida como seu pai sacrificou a sua. Estou apenas pedindo que você tenha coragem, que você escolha a verdade em vez do poder, que você quebre o ciclo. Você será assediado. Serão oferecidas coisas incríveis, serão feitas ameaças. Haverá momentos em que desejará render-se, momentos em que desejará apenas aceitar o poder e usufruir dele. Peço-lhe que resista a esses momentos. Peço-lhe que seja melhor do que nós, com todo o meu amor, Helena. Eli leu a carta 3 vezes. Suas mãos tremiam. Ela sabia, sussurrou. Ela sabia que morreria. Ela deixou isto para mim sabendo. Sim, respondeu Richardson. Ela sabia. Toda mulher que se recusa a compactuar com corrupção em uma organização como essa, sabe que está assinando sua própria sentença de morte. Ela aceitou isso. Por você. Eli sentia algo quebrar dentro de si. Uma coisa que havia mantido em cativeiro durante toda a sua vida, a raiva, pura, ardente, justificada. Então, disse Eli, sua voz calma demais para ser saudável, nós vamos destruí-los. Vamos destruir Cromwell. Vamos destruir Wells. Vamos destruir toda essa máquina de corrupção. Agora, respondeu Richardson, um sorriso se formando em seu rosto, você está pensando como o verdadeiro herdeiro. A próxima fase foi estratégia pura. Eli não poderia simplesmente andar para o conselho com os documentos e exigir mudanças. Cromwell tinha muito poder. Wells tinha muitas conexões. Eles o destruiriam antes que pudesse fazer qualquer coisa. Então, Eli fez o que aprendeu a fazer quando era um cowboy. Observou, esperou. Estudou os padrões de seus inimigos como havia estudado os padrões dos cavalos selvagens. Ele descobriu que Cromwell tinha uma fraqueza, ambição desenfreada. Cromwell queria expandir a corporação ainda mais, queria penetrar novos mercados, queria poder ainda maior. Isso o deixava vulnerável a ofertas que parecessem vantajosas. Ele descobriu que Wells tinha uma fraqueza diferente. Vaidade. Wells vinha de uma família pobre. Havia se elevado através de inteligência brutal. Mas havia cicatrizes profundas de seu passado. Havia algo que a fazia precisar provar constantemente seu valor. Isso também era uma fraqueza que poderia ser explorada. Com a ajuda de Richardson e de uma rede de investigadores privados, Eli começou a construir alianças. Descobriu que havia outros membros do conselho que estavam cansados de Cromwell, que havia pessoas na corporação que queriam mudança, que havia investidores que fariam perguntas se recebessem as informações certas. 3 meses se passaram. 3 meses de trabalho cuidadoso, 3 meses de construir uma rede que seria forte o suficiente para resistir. E então Eli convocou uma reunião do Conselho Especial. Ele entrou na sala de conferência com Richardson e com um homem que Cromwell não havia visto em 5 anos. Um homem chamado James Hartford. Hartford havia sido o número 2 da corporação antes de ser forçado a renunciar após questionar algumas operações. Hartford havia sido silenciado com dinheiro e ameaças, mas ele havia nunca esquecido, nunca havia parado de recolher documentos, nunca havia deixado sua ambição de trazer justiça morrer. Quando Hartford entrou na sala, viu o pânico percorrer brevemente o rosto de Cromwell. Eli, disse Cromwell, sua voz ainda mantendo aquela calma superficial. Isso é completamente irregular. Você não pode simplesmente convocar reuniões sem protocolo. Na verdade, respondeu Eli, eu posso, porque quando você verifica a documentação original da corporação, a pessoa que controla 51% das ações tem autoridade total sobre todas as reuniões. E eu controlo 51%.
Minha mãe era muito cuidadosa em sua documentação. Ela queria ter certeza de que um dia, se necessário, seu filho poderia assumir o controle completo. Você não sabe o que está fazendo, sibilou Wells. Você é um menino, uma criança. Vocês não compreendem as complexidades. Compreendo perfeitamente, interrompeu Eli. Ele abriu um arquivo no computador central da sala. Imagens apareceram na tela. Fotografias de operações ilegais, registros de pagamentos a oficiais públicos, documentos de empresas de fachada. Compreendo que meu pai e Cromwell e você construíram uma máquina de exploração. Compreendo que milhares de pessoas foram prejudicadas para encher seus bolsos. Compreendo que minha mãe morreu porque tentou detê-lo. Isso é especulação e boato, disse Cromwell, mas sua voz havia mudado. Havia medo nela agora. Não, respondeu Eli. Isso é evidência, isso é documentação, isso é prova que vai diretamente para o tribunal se vocês não cooperarem comigo agora. Houve um silêncio longo, o tipo de silêncio que precede terremoto. O que você quer? Perguntou finalmente Wells. Renúncia, respondeu Eli. De ambos os lados, saída imediata, e você deixarão a corporação em estado limpo, ou eu libero tudo isto. Cada documento, cada fotografia, cada transação. Vocês gastarão os últimos anos de suas vidas em tribunal. Seus filhos herdarão vergonha em vez de fortuna. Você não faria isso, disse Cromwell, porque se você libera essa informação, toda a corporação cai. Você perde tudo. Eu sei, respondeu Eli calmamente, mas vale a pena. Cromwell não renunciou graciosamente. Ele tentou uma última manobra. Tentou reunir apoio entre os outros membros do conselho. Tentou pedir que investigações fossem feitas. Tentou retardar e confundir. Mas as coisas já haviam saído do controle dele. As informações que ele havia compartilhado com os membros do conselho os assustaram o suficiente. A perspectiva de serem associados a escândalos de tal magnitude os fez se afastar de Cromwell. Mesmo Wells, que havia tentado se alinhar com Cromwell, percebeu que o navio estava afundando e se afastou. Dentro de uma semana, ambos haviam renunciado oficialmente. Mas a verdadeira confrontação não foi no escritório. Foi em uma mansão, a mansão Whitmore. Aquela construída há 60 anos por um ancestral de Eli, que havia feito sua riqueza honestamente, antes de seu filho, avô de Eli, a transformar em algo sombrio. Aquela mansão havia permanecido naquela propriedade por gerações, testemunha silenciosa de todas as coisas que aconteceram dentro de suas paredes. Eli foi ali uma noite, sozinho, porque havia algo que precisava ser feito, sozinho. A mansão estava escura quando entrou. Suas pegadas ecoavam no assoalho de mármore. Enquanto caminhava pelos corredores, via retratos de seus ancestrais observando-o. Todos aqueles rostos, todos aqueles olhos julgadores. Na biblioteca, aquela mesma biblioteca onde havia documentos do seu pai, encontrou algo, um diário, o diário de Marcus Whitmore, seu pai. Ele leu sobre como seu pai havia começado com boas intenções, como havia visto uma oportunidade de fazer dinheiro, como essa oportunidade havia levado a uma transação questionável, como aquela transação havia levado a outra, como, pouco a pouco, o bom homem que havia sido se tornara algo irreconhecível. E então encontrou uma entrada datada de 5 dias antes de sua morte. Helena deixou, com Eli. Eu a fiz sair, minha própria esposa, meu próprio filho, porque eu sabia que se ficassem, seriam arrastados para o mesmo fogo que me queimou. Eu mereceria isso, merecia ser queimado, mas eles não mereciam. Então os deixei ir, agora fico aqui, sozinho, com minhas escolhas. Cromwell veio hoje,
Disse-me que Helena havia sido vista em contato com autoridades, que havia mais de um jeito de lidar com seus problemas. Eu entendo o que ele significa sem que ele diga explicitamente. Entendo que minha morte é mais conveniente do que meu aprisionamento, que isso encerraria as perguntas, que isso limparia as coisas. Talvez tenha razão. Talvez isso seja melhor assim. Talvez meu filho seja melhor sem mim. Talvez Helena seja melhor sem meu peso, puxando-a para baixo. Ou talvez Eli um dia saiba disso. Talvez um dia ele compreenda que seus pais o amavam o suficiente para deixá-lo ir. O suficiente para morrer por ele, se necessário. Se for assim, então talvez minha vida terá significado, apesar de tudo. Eli caiu de joelhos. Lágrimas que ele acreditava ter parado de chorar anos atrás começaram a cair novamente. Ele não odiava seu pai. Ele havia odiado pelo abandono. Havia odiado pela dor que isso causou. Mas agora compreendia. Seu pai havia feito a escolha que acreditava ser certa. Sua mãe também. Eles não o haviam abandonado por fraqueza. Eles o haviam abandonado por amor. Naquela mesma noite, Eli fez algo que ninguém havia esperado. Ele convocou os advogados, convocou os contadores, convocou jornalistas e autoridades. E ele liberou tudo, os documentos, as fotografias, os registros, tudo. Permitiu que o mundo visse a verdade completa sobre a corporação Whitmore, sobre os crimes, sobre a exploração, sobre tudo. Houve investigações, condenações, empresas foram fechadas, operações ilegais foram desmanteladas. Centenas de pessoas que haviam sido vítimas da máquina corporativa receberam compensação. Cromwell foi preso. Wells enfrentou acusações que a levariam para a prisão por 20 anos. A corporação Whitmore, como havia existido, morreu. Mas Eli não ficou para ver o resto. Porque ele havia compreendido algo no processo de revelar a verdade. Compreendeu que sua riqueza, construída como havia sido sobre sofrimento, não era algo que pudesse manter em boa consciência. Então, ele fez o que talvez poucos homens fariam. Ele deu praticamente tudo embora. A maioria dos bens foram liquidados, os edifícios foram doados, as ações foram transformadas em dinheiro e redistribuídas. Eli manteve apenas o suficiente para viver confortavelmente. O resto se tornou uma fundação, a Fundação Helena Whitmore, uma fundação dedicada a ajudar pessoas abandonadas, pessoas sem lar, pessoas que não tinham ninguém que se importasse. Pessoas exatamente como Eli havia sido. Com seus recursos, a fundação abria casas de abrigo, oferecia educação, oferecia treinamento profissional, oferecia o que Eli nunca teve quando era jovem. Uma chance, uma oportunidade de ser mais do que aquilo em que a vida o havia colocado. E Eli ficou como o rosto público da fundação, viajava, encontrava essas pessoas, ouvia suas histórias, não como alguém rico dando esmola, mas como alguém que compreendia, que tinha sido onde eles estavam, que sabia como era estar sozinho no mundo. 2 anos depois, Eli estava em uma fazenda. Não aquela fazenda onde trabalhava quando era jovem, uma fazenda diferente, uma que ele havia comprado. Havia cavalos ali. Não há cavalos selvagens, cavalos dóceis, cavalos que podiam ser tocados sem medo. E havia Trovão, seu velho companheiro, que havia vivido muito além dos anos que qualquer cavalo deveria viver, que havia se recusado a morrer até Eli tivesse encontrado seu caminho. E agora, finalmente, descansava em paz, pastando sob o sol, sem peso do passado em seus ombros. Eli se sentou em um banco próximo ao estábulo e olhou para o horizonte. O mesmo horizonte que havia visto todos os dias de sua vida. Mas parecia diferente agora. Parecia prometedor. Parecia cheio de possibilidade. Uma mulher se aproximou. Seu nome era Sara. Ela trabalhava na fundação. Havia perdido seus pais quando era criança. Havia sido salva pela fundação.
Agora ajudava a salvar outros. Ela se sentou ao lado de ele e simplesmente ficou em silêncio. "Você se arrepende?" perguntou finalmente. "De quê?" respondeu Eli. "De não ter ficado como você era, de ter deixado o dinheiro definir você." Eli pensou na pergunta, pensou no menino que havia sido, no cowboy que havia se tornado, no herdeiro que havia rejeitado, no homem que agora era. "Não", respondeu, "porque compreendo agora que não fui eu que mudei, fui sempre o mesmo. Apenas finalmente tive a oportunidade de escolher quem queria ser. E escolhi ser alguém que poderia fazer diferença, alguém que poderia honrar o sacrifício de minha mãe, alguém que pudesse ajudar outros a não sofrer como sofri." Sara apoiou a cabeça no ombro de Eli. "Sua mãe estaria orgulhosa", disse suavemente. "Sim", respondeu Eli. "Acho que estaria." A vida de Eli nunca voltaria a ser simples, mas deixou de ser solitária, deixou de ser desesperada. A estrada que havia percorrido sozinho por tantos anos agora tinha muitas pegadas nela. Pegadas daqueles que ele havia ajudado, pegadas daqueles que agora tinham chance que não tinham antes. E à noite, quando Eli se deitava e olhava para as estrelas, não se perguntava mais por que havia sido abandonado. Compreendia agora que havia sido abandonado para ser encontrado. Havia sido deixado sozinho para que um dia pudesse ajudar outros a nunca estarem sozinhos novamente. A verdadeira herança, Eli havia descoberto, não era dinheiro, não eram empresas, não era poder. A verdadeira herança era o impacto que você deixava no mundo, era a vida que tocava. Era a esperança que plantava em corações que pensavam estar quebrados para sempre. E Eli Whitmore, o cowboy abandonado que havia se tornado um herdeiro e depois transcendeu tudo isso para se tornar um símbolo de redenção, havia finalmente encontrado paz. Essa foi a história de Eli. Uma história de abandono e descoberta, de sofrimento e redenção. De um homem que poderia ter escolhido viver na riqueza e no luxo, mas que, em vez disso, escolheu servir outros. Mas aqui está a verdade mais profunda dessa história. Você também tem essa escolha. Cada um de nós tem. A vida pode nos dar circunstâncias, mas não nos define. Podemos ser abandonados, mas podemos encontrar nosso caminho. Podemos herdar o sofrimento, mas podemos escolher criar esperança. Podemos ser vítimas ou podemos nos tornar heróis de nossas próprias histórias. Eli não mudou o mundo inteiro, mas mudou o mundo de centenas de pessoas que encontrou. E isso, no final, é tudo o que qualquer um de nós pode fazer. Obrigado por viajar com Eli através dessa história épica. Se essa história tocou seu coração, se você acredita em redenção, em mudança, em poder de escolher ser melhor, curtir este vídeo e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Inscreva-se no canal para mais histórias que inspiram, que desafiam e que transformam. Histórias de pessoas reais que fizeram escolhas difíceis. Histórias que provam que não importa de onde você venha, você pode se tornar alguém extraordinário. E deixe um comentário. O que você faria se estivesse na posição de Eli? Aceitaria a riqueza ou faria o que ele fez? A conversa agora é sua. Obrigado. Até a próxima história.